Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, sou responsável pela disciplina Teoria da Literatura 1. Hoje estou aqui para apresentar, ainda dentro do módulo 1, Discurso Poético, a unidade 2, Singularidades da Poesia. O objetivo dessa aula, pessoal, é apresentar algumas particularidades, né, da questão da poesia mesmo, né? Alguns detalhes que às vezes a gente folheia nos manuais didáticos e não fica tão claro para a gente. São informações muito valiosas que eu selecionei hoje para explicar para vocês alguns detalhes acerca da teoria literária. Bom, primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês a questão do soneto, tá? Eu sei que vocês ouvem com frequência esse termo, né? Mas eu quero mencionar a origem do soneto, né? O soneto é proveniente da Itália, é considerado a forma mais viva e fecunda das formas fixas. Como vocês sabem, né, o soneto ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. E é uma modalidade literária considerada uma das favoritas do lirismo e favorita também, né? Uma das favoritas para expressar os grandes sentimentos individuais, tá? Como o amor, a saudade, a solidão. Eu selecionei para vocês aqui o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Eu vou fazer a leitura e aí já vou fazer na sequência as exposições para as quais eu me programei, tá? No poema nós lemos assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então você tem aqui, é bastante conhecida essa estrutura do soneto, como eu disse, né, 2 quartetos e 2 tercetos, né? É, Porém, pode acontecer de você se deparar com um soneto de estrambote, tá? Esse soneto de estrambote, essa explicação, é muito raro de se encontrar, muito rara de se encontrar nos manuais didáticos, tá? E no livro do Maçom Moisés, Guia Prático de Análise Literária, ele vai nos mostrar que o soneto de estrambote é um soneto, digamos assim, defeituoso, tá? Se você se deparar com esse tipo de soneto, não é considerado um soneto de qualidade literária, de qualidade literária apurada, tá? Ele tem, em vez de 2 tercetos, ele tem 3 tercetos. Ou seja, as duas estrofes finais, as estrofes finais, em vez de serem duas, como no poema que a gente leu há pouco, elas são 3, tá? Então, assim, é o tal do soneto de estrambote e é raro de vocês se depararem com isso, tá? Mas essa seria o vocabulário adequado para classificá-lo. E aos que escrevem poemas ou que pretendem se aventurar por esse caminho, a recomendação é que não escrevam nesse formato, tá? Porque não é, certamente não é valorizado, tá bom? Esqueci de mencionar essa tela anterior, no slide anterior, aqui no canto direito, essa tela do Clint, né? O beijo. E eu estou preocupado com a questão de que, não sei se vocês verificaram na ementa do curso, o nosso curso, cada disciplina, ela tem que ser voltada não só para a exposição do conteúdo teórico, mas também deve direcionar vocês pensando na questão didática, né? Pois como vocês serão, como a maioria, ao menos a maioria deve trilhar pelo caminho da docência, então vocês precisam estar atentos às possibilidades didáticas. E então a recomendação da coordenação do curso é trabalhar também com isso, tá? E eu costumo bastante trabalhar com o texto e a imagem, né? Por isso que vocês vão verificar nas minhas aulas
sempre tem uma imagem ali próxima ao texto. Aqui no caso, né, como eu disse, é a tela do Clint, né, o beijo. E vocês percebem que o texto, né, o texto escrito, ele é considerado um tipo de mídia. E a tela também é um tipo de mídia. Então a gente fica num confronto, né, entre materiais midiáticos aqui, né? Assim como, por exemplo, um desenho animado é uma mídia, o som de uma música é uma mídia, né? Estamos rodeados de mídias. E então a gente tem que ir enxergando tudo isso e procurando aproveitar o potencial que cada mídia tem, né, para fazer um diálogo, né, uma relação, uma vinculação com as demais. Aí vocês vão agora fazer uma leitura comigo do poema Epílogos do Gregório de Matos, e ao final dessa leitura eu vou explicar para vocês como funciona uma modalidade de eu lírico, né? A gente sabe o que é o eu lírico, professor. O eu lírico é o eu que fala no poema, tá? E pode acontecer, também é raro acontecer, de o eu lírico ser um eu interrogante. Então eu vou fazer a leitura e vou explicar para vocês direitinho, tá? O que é esse eu interrogante. O Gregório de Matos, como vocês sabem, né, um poeta do Barroco, considerado como boca do inferno devido à sua coragem de denunciar por meio da sua poesia toda a corrupção política, toda a corrupção religiosa da sua época, a saber, né, no estado da Bahia, onde ele viveu, né, a maior parte do tempo. Ele era de Portugal, veio para o Brasil e passou a maior parte do tempo vivendo na Bahia. Vamos então à leitura. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste rocrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu, negócio, ambição, usura. Quais são os seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo o povo asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os círios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os círios lá vêm aos centos, e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando meirinhos, guardas, sargentos. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus, o que custa, o que é o rei nos dá de graça. Que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Que vai pela cleresia? Simonia. E pelos membros da igreja? Inveja. Cuidei que mais se lhe punha? Unha. Sazonada caramunha. Enfim que na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades, amanqueiras, freiras, em que ocupam os serões, sermões, não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluo na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama e o mal cresce. Baixou, subiu, morreu. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense, que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Tá? Então, esse poema, pessoal, vocês podem perceber, né, a presença do eu interrogante. O que é isso? É um eu, o eu do poema faz as perguntas e esse mesmo eu responde, tá? Então, vocês perceberam, quando ele, por exemplo, ele diz aqui, a Câmara não acode, o eu lírico está fazendo a pergunta. E o próprio eu lírico responde, não pode.
Então, a Câmara, pois não tem todo o poder, e a pergunta, e a resposta é, não quer, tá? Então, esse sistema de perguntar, o próprio eu que pergunta é o mesmo eu que responde, é o tal do eu interrogante, e é um tipo é uma modalidade de eu lírico difícil de se verificar, certo, nos poemas. É, aqui vocês perceberam, eu coloquei uma imagem aqui, né? Eu falei para vocês que a gente tem uma preocupação em trabalhar as mídias, né? A interação entre as mídias, fazer um percurso inicial nesse sentido, né? Ao menos. Eu coloquei aqui essa tela, ela está assim, eu procurei contextualizar, né? Imaginar a questão da questão anticlerical que acompanha bastante a obra do Gregório de Matos, né? Essa denúncia, essa insatisfação que ele tinha para com as atitudes do clero, porque em sua época o pessoal da religião, né, estava muito envolvido com prostituição, né? Ele usa aqui a palavra unha, né? A palavra unha aqui, o sentido é de agredir o outro, né? Na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. Então, quer dizer, os membros da religião tinham inveja uns dos outros. Essa palavra unha aqui carrega o sentido de agredir um ao outro, como quando uma pessoa quer unhar a outra, quer machucar a outra por meio da unha, né? A ideia é que embutida aí, né? A possibilidade de interpretação que se tem é essa. Então, por isso que eu coloquei aqui uma mulher nua, né? Num contexto aqui diante de um religioso, enfim, né? Pensando aí nessa questão da denúncia, né? A gente sabe que na obra do Gregório de Matos, para fazer um rápido adendo, os teóricos vão dizer que ele trabalha muito com a sátira, né? E ao fazer essa sátira, muitas vezes ele acaba resvalando na pornografia. Existem poemas que ele fala que o amor é um embaraço de pernas, né? Ele vai conduzindo aí por uma questão bastante voltada ao erotismo, tá? Bom, essa questão do eu interrogante é um fenômeno raro, mas ele também pode ser percebido na música popular, né? Vocês sabem, por exemplo, né, quando se vai trabalhar a semiótica, grandes nomes da semiótica, apenas para deixar mais claro, como a professora Diana Luz Pessoa de Barros, ela trabalha muito com letras de música. Naquele livro Teoria Semiótica do Texto, ela vai selecionar várias músicas, várias letras de música, melhor dizendo, né, do Chico Buarque, para fazer as suas análises semióticas. Então, no campo dos estudos literários, dos estudos linguísticos, ainda até mais no campo dos estudos linguísticos, que no curso de letras, a gente trabalha muito com letras de música, né? E pensando ainda no eu interrogante, para ficar mais claro para vocês já devem ter ouvido essas letras aqui que eu selecionei para vocês, olha. A letra da música, o nome da música é Eu Tô Afim de Alguém, né? Eu consegui encontrar no YouTube a versão cantada pelo Léo Magalhães. Devem ter outros intérpretes dessa letra, né? E aí a gente lê o seguinte, o eu lírico dizendo assim, eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Então você tem, pessoal, você tem um eu interrogante, né? Mais uma vez, né? Você tem um eu fazendo uma informação, fazendo uma pergunta, né? Ó, tô afim de alguém. Sabe quem? Tá fazendo uma pergunta. Aí esse próprio eu responde, ó, vou lhe dizer, eu tô afim de alguém, esse alguém é você, né? Então, mais uma vez o eu interrogante aí, tá? Aliás, ultimamente, né, nas minhas pesquisas, eu estou encontrando mais a presença do eu interrogante em letras de música do que em textos literários, mas vou continuar a minha pesquisa e depois eu vou chegar a um consenso aí sobre se a predominância está em qual desses elementos, em qual desses grupos aí. Mais um exemplo, né, que eu também encontrei, que é aquela música, né, que tem por título Ela Chorou de Amor, né? Até há poucos dias, eu conhecia essa música apenas nas vozes do Gino e Geno, mas ouvi também aí uma dupla feminina cantando essa mesma canção, e depois eu até vou anotar os nomes delas, né? Mas a letra da música, né? Na letra da música, o eu interrogante está bem presente, ó.
Eu vou ler aqui a parte que eu selecionei, tá? Ela sentiu saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar, e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor, tá? Então você tem aí, né? Eu não sei, eu imagino que pelo menos uma dessas letras vocês devem ter ouvido, né? Em algum show, na internet, alguma festa, enfim, né? Então ela chorou de amor. De que ela chorou? Ela chorou de amor. Então o eu faz a pergunta e esse mesmo eu traz a resposta. Vocês têm também no texto literário da Bíblia, né, o Salmo 15. No Salmo 15 a gente também tem essa questão, tá? Na Bíblia protestante, o pessoal pessoal protestante, né, na Bíblia deles é o Salmo de número 15. Já para o cristianismo católico, é o Salmo de número 14. E que, aliás, quando se usa a Bíblia num contexto da universidade, né, eu quero dizer para vocês que a versão mais, a versão respeitada, assim, no sentido de não gerar questionamentos acerca da tradução, é a Bíblia de Jerusalém, tá? Fica aí essa anotação para vocês, Bíblia de Jerusalém. Ela é considerada a melhor tradução, a tradução assim no sentido de mais confiabilidade, certo? Não estou aqui dizendo para vocês que as outras traduções estão erradas, não é isso. Estou falando assim, quando vocês acadêmicos, né, já pensando aqui mais uma vez, essa questão de prepará-los não só os teóricos, mas também para serem professores, serem pesquisadores. Eu tenho a obrigação de dizer para vocês, todas as vezes que eu falar da Bíblia como texto literário, se vocês forem fazer uma pesquisa, apresentar um trabalho, tá? A orientação é que a Bíblia de Jerusalém traz a tradução mais confiável, tá? Eu digo isso para evitar que vocês tenham qualquer tipo de desvalorização a respeito das pesquisas de vocês, tá? Bom, no Salmo que eu mencionei, né, 14 ou 15, a depender da Bíblia que vocês estarão manuseando, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Então a gente vai ter uma pergunta, logo no início o eu lírico vai fazer uma pergunta. Yahvé, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Ele está fazendo a pergunta, Deus, né? Quem pode ficar perto de você, né? Quem tem acesso à sua... Como é que eu faço para ter acesso à tua presença, né? Digamos assim, parafraseando aqui, né? A paráfrase também é bastante utilizada no contexto didático, docente, né? Aí esse mesmo eu vai começar a responder, tá? Ele vai dizer, olha, quem que pode? Quem anda com integridade, pratica justiça, quem fala a verdade no coração e não deixa a língua correr, aquele que em nada lesa a seu irmão, aquele que não insulta o seu próximo, aquele que, mesmo que jure com dano seu, né, não vai se retratar, ou seja, a pessoa faz um juramento, aí depois que fez o juramento, percebe que, não, mas esse compromisso que eu fiz vai me prejudicar, vou voltar atrás, né? E aqui no Salmo o eu lírico está dizendo, olha, se você fez um juramento, ainda que te cause um prejuízo, né? Mesmo assim, cumpra até o final o que você propôs. É um poema curto, né? Vocês sabem que os salmos, né, são poemas, né? E o último versículo vai dizer assim, aqui a gente fala versículo porque é o que ficou convencionado no contexto religioso, mas na verdade são versos, né? A palavra versículo quer dizer pequeno verso, né? Também fica mais claro se eu disser assim, né? Ao final ele vai dizer que quem pode se hospedar com Deus na sua tenda, estar próximo de Deus no monte sagrado, é aquele que não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará, tá? Então é isso, no contexto da Bíblia, você vai encontrar em alguns salmos. Também é raro de se verificar. Eu descobri, além desse salmo, o Salmo 42. Claro que eu não vou lê-lo inteiro aqui, né? Só estou deixando o exemplo para vocês.
deixando caminhos para vocês prosseguirem as suas pesquisas. Vai que alguém, né, faz um TCC, né, com as letras de música sertaneja, descobre o eu interrogante ou outras características que a teoria literária pode nos explicar, né? O Salmo 42, o 43, a depender da Bíblia que vocês estarão folheando, nós temos, então, no último versículo, que é o 12, né? O último verso, o último versículo, conforme vocês preferirem, a gente vai ter um eu lírico, né? Que vai se manifestar, vai aparecer, se demonstrar muito desesperado, a ponto de estar enlouquecendo de preocupação com os problemas, ou mesmo quase entrando num processo depressivo. Ele vai dizer assim: por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: a minha alma está encurvada, né? Eu estou prostrado, minha alma está gemendo, por dentro eu estou explodido, estou dilacerado, né? E ele pergunta: minha alma, por que eu estou gemendo? Por que eu estou curvado, né? Nem ele sabe mais, com tantos problemas, né? Que vocês vão ter que ler os versículos anteriores para saber os problemas que estavam afligindo esse eu lírico. Eu estou lendo apenas o último dos versos. E aí ele faz essa pergunta, né? Por que te curvas? Por que gemes, né? Aí ele mesmo traz a resposta. Qual que era a resposta? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Tá? Ele é a salvação da minha face, ele é o meu Deus. Tá? Então, eu trouxe então 5 exemplos para vocês, né? 3 de textos literários, né? Aí a gente fez quase que uma viagem panorâmica, assim, com bastante elementos diferentes, de fontes diferentes, né? Tem o texto da literatura brasileira, do Gregório, o texto da literatura bíblica, as letras de canções, né? Então, aí eu imagino que com esses exemplos a questão do eu interrogante esteja, assim, bastante esclarecida para vocês, tá bom? Mudando um pouco de assunto, não quero cansá-los, vamos falar da ode, tá? A ode é uma modalidade de poema que também a gente, às vezes, não passa muito claro para a gente, né? Quando nós estamos diante de uma modalidade de texto que se caracteriza como sendo a ode. As odes, né, são poemas voltados para reflexões sobre o sentido da vida. O Camões, por exemplo, chegou a escrever 13 odes. A gente sabe que uma das odes mais conhecidas no campo da literatura foi escrita por um dos heterônimos do Fernando Pessoa, tá? O Fernando Pessoa, ele teve pelo menos 4 heterônimos, né? Um deles era o Álvaro de Campos. E uma das odes, a ode que o Álvaro de Campos escreveu, né, esse heterônimo do Fernando Pessoa, é a Ode Triunfal. Eu vou ler um pedacinho para vocês, tá? Essa questão de heterônimo, pessoal, vocês vão ver com mais clareza na literatura portuguesa. Eu posso aqui antecipar que heterônimo é diferente de pseudônimo. Se eu sou um escritor e quero usar um pseudônimo, eu posso criar, o meu nome é Lemuel, Lemuel Diniz, eu posso criar um pseudônimo João Martins, escrever da mesma forma que eu escrevo como Lemuel, com o nome de Lemuel, escrever com o nome de João Martins, tá? Aí estamos diante de um pseudônimo. Agora, o heterônimo é quando, no caso do Fernando Pessoa, ele criou uma nova personalidade poética. Porque o Fernando Pessoa, como Fernando Pessoa, ele escreve bastante sobre o nacionalismo, por exemplo, bastante sobre Portugal. Já o heterônimo Álvaro de Campos foi uma personalidade poética que o Fernando Pessoa criou. Então é como se tivesse criado uma outra biografia. Aliás, o Álvaro de Campos tem a biografia, a data de nascimento dele, que por sinal não é a mesma do Fernando Pessoa. O país que ele nasceu também não é o mesmo que o Fernando Pessoa, certo? As características, as temáticas principais, tudo é diferente, tá? É como se o Fernando Pessoa criou uma outra biografia, certo? Ele criou uma outra personalidade poética, que é o Álvaro de Campos, embora a gente também tenha outros heterônimos, tem o Ricardo Reis, né? Tem outros que não vou me delongar.
Mas eu preciso explicar para vocês que também isso, embora a gente vá estudar literatura portuguesa, isso também tem a ver com teoria literária, né? Vocês, quando verificarem a palavra heterônimo, vocês têm que saber o que é, pelo menos ter uma noção, né? A princípio, uma noção, depois vocês vão verificar isso mais a fundo. O Álvaro de Campos, então, essa personalidade poética criada pelo Fernando Pessoa, ele estava muito preocupado com a questão da tecnologia, as máquinas dominando, né, os espaços. Ele tinha muita preocupação com as sensações, né, a preocupação de buscar sentir todos os tipos de sensações. Então, era isso que o heterônimo Álvaro de Campos apreciava. Eu vou ler aqui uma parte da ode, vai ficar mais claro para vocês, tá? Essa questão aí das máquinas, né, o avanço das máquinas na convivência, na sociedade, né, no meio da sociedade. Vamos lá, então, a leitura. Ode triunfal. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, rrr, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Foi só esse fragmento, a ode triunfal, né? Ela tem mais de 3 páginas, viu, pessoal? Aqui foi só um recorte, tá? O início da ode, tá? Então aqui ficou claro para vocês, né? Essa questão da ode. Por que é uma ode, professor? Porque é um texto literário, tá? Para ser ode tem que ser texto poético, tá? Tem que ser um texto de versos, ok? Que é um poema, né, voltado para a reflexão sobre o sentido da vida, tá? Então aí você tem a ode triunfal. O que seu lírico está preocupado? Com o sentido da vida. Ele está percebendo que a vida dele, o espaço que ele vivia, está sendo tomado por máquinas, né? Barulhos de rodas, de engrenagens, os maquinismos, né? Parece que as máquinas estão furiosas, fazendo barulho por fora, né? Tem aquele barulho que ele está escutando, o tal do rrr, né? Um eterno rrr, quer dizer, uma eterna barulheira. E essa barulheira externa acaba refletindo dentro do interno, dentro do interior dele, desse seu lírico. Então aí ele escuta um barulho fora e dentro de si, certo? Então ele começa a repensar o que está acontecendo com a sociedade. As máquinas estão tomando conta, né? E então ele está assim totalmente num estado de, tal como as máquinas estão em fúria, ele também está em fúria dentro de si. E quando ele começa a escrever, ele escreve rangendo os dentes, certo? Então é algo totalmente novo. Ele mesmo vai dizer que embora as máquinas façam barulho, né, estejam tomando o espaço, existe uma beleza nisso, né, uma beleza desconhecida dos antigos, quer dizer, algo totalmente novo, é uma sensação nova viver no meio das máquinas, tá? Eu sugiro que vocês leiam a ode inteira para que vocês possam apreciar esse conteúdo literário. Bom, por se tratar de uma ode, né, no caso desse heterônimo, Álvaro de Campos, a gente tem que mencionar que ele está inserido no modernismo português, né? E no modernismo, os textos poéticos não têm preocupação com a construção de rimas, tá? Eu preciso deixar isso assinalado aqui, porque é a teoria da literatura 1, né? Então, vocês estão tendo esse primeiro contato, né? E caso não se lembrem dessas lições, essa questão do modernismo, né, no ensino médio, eu faço questão de relembrá-los aqui, né? Que se falar em modernismo, seja na literatura portuguesa, seja na brasileira, o poeta não tem preocupação com a construção de rimas. Um texto modernista pode até ter rimas, tá? Mas não é uma imposição, não é algo que está sendo assim delimitado, né? Direcionado pela crítica que tenha, ok? E eu coloquei aqui ao final a assinatura do heterônimo, né? Álvaro de Campos. E para finalizar, né? Eu deixo aqui, pessoal, algumas referências, né? Utilizadas. Você tem, por exemplo, nessas referências, um livro do Kirchhoff e da Pereira, tá?
Na verdade, os sobrenomes aí são Kirchhoff, Pereira e Rodia, tá? Fundamentos do Texto Literário. Vocês têm acesso, é um livro digital, tá? Na biblioteca aí da UFMS. Assim como também o livro Teoria da Literatura 1, de Pedro Paulo da Silva. É acesso gratuito, tá? Tá aí tá disponível na biblioteca digital da UFMS. Eu também sugiro o artigo As Múltiplas Dimensões do Poético. Eu cheguei a utilizá-lo, mas usei pouco, tá? Então, quem quiser terminar de lê-lo, clica no link aí, tá? No link reduzido que está aí na tela, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Espero que as lições tenham ficado claras, tá? Sobre as singularidades, as particularidades da poesia. Estou à disposição e desejo a todos bons estudos.